Bom, queridos, o tema que eu quero compartilhar com você essa noite é esperança celestial. Esperança celestial, esse é o tema dessa palavra, se você quer anotar isso. Eu entendo que o Senhor quer nos mostrar que Ele tem todas as respostas para nós, Ele tem todas as soluções para a humanidade. Mas sabe, amados, eu por muitas vezes na minha vida eu já cheguei a pensar isso, que talvez o maior propósito de Satanás e do nosso inimigo, daquele que tenta calar a voz da igreja, eu sempre imaginei que João 10:10, onde diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, e é isso que ele sabe fazer. Mas por muitas vezes eu pensei que o único objetivo de Satanás fosse apenas de destruir as nossas famílias, ou de roubar os nossos sonhos, ou de roubar o nosso dinheiro, as nossas finanças. Talvez o único objetivo dele fosse, de fato, tentar tirar de nós aquilo que nós amamos. E esse sim, claro, é um dos objetivos, é uma das artimanhas do inimigo contra as nossas vidas. Mas sabe, queridos, quando eu começo a estudar a palavra de Deus, quando eu começo a analisar aquilo que Deus espera de nós e aquilo que Deus tem para nós, eu começo a entender que o maior propósito de Satanás é tirar os nossos olhos do céu. Sabe, amados, o Espírito Santo que está em nós e trabalha em nós, ele tem um objetivo muito grande de fazer com que nós possamos estar com os nossos olhos além das circunstâncias, ou além dos problemas, ou além daquilo que talvez seja bom para nós. O que o Espírito Santo espera de nós, e na verdade o que ele tem trabalhado nas nossas vidas e na sua igreja durante todos os tempos, é para que o ser humano possa desejar mais o céu do que a terra, para que o ser humano possa ser atraído por aquilo que vem do alto. Então eu posso afirmar para você essa noite, você que pensa que o maior objetivo do diabo é tentar destruir os seus sonhos e a sua família, esse é um dos objetivos, mas na verdade ele quer usar desses objetivos, ele quer usar dessas estratégias para tirar você do foco daquilo que realmente faz sentido na sua vida. Sabe, amados, o que eu quero dizer, em todo esse cenário de tanta falta de resposta que nós não temos, o maior propósito de Satanás não é apenas o de matar pessoas. Muitas pessoas estão morrendo e muitas delas são crentes fiéis, são crentes que servem a Deus e que adoram um Deus vivo e verdadeiro. Sabe, queridos, o maior propósito em todo esse caos, eu acredito, que é fazer com que os filhos de Deus, aqueles que têm os olhos no alto, tirem o seu foco daquilo que realmente tem importância. A geração atual na qual nós vivemos é uma geração muito preocupada com as coisas terrenas. As pessoas, de uma certa maneira, estão procurando em todos os momentos a realização dos seus sonhos, dos seus objetivos. As pessoas em todos os momentos estão correndo atrás da sua vida financeira, da prosperidade, do dinheiro. Pessoas que têm se preocupado mais com aquilo que a terra pode oferecer e que esse mundo pode dar, do que com aquilo que o céu tem para oferecer para nós. E sabe, uma geração que tem caminhado dessa maneira, está com os olhos totalmente longe, desfocado do céu, é uma geração que certamente vai deixar de experimentar aquilo que de fato faz sentido para nós, aquilo que de fato tem a resposta, aquilo que de fato tem a solução para tudo aquilo que nós precisamos. E sabe, amados, quando eu falo de esperança celestial, eu estou dizendo para você, com toda certeza no meu coração, é que se talvez você busca uma resposta em algum ser humano, se você busca uma resposta, uma saída em algum governo, em algum político, ou em alguém que talvez você imagina ser muito inteligente, deixa eu te dizer algo, as pessoas não têm a verdadeira resposta na qual o céu tem para você. Aliás, eu quero te dizer que a sua esperança deve estar baseada naquilo que é celestial e não daquilo que é terreno. Sabe, queridos, você que talvez esses dias
tem procurado respostas para tudo isso que está acontecendo. Você que talvez está em dúvidas sobre como será o mundo daqui a alguns anos, como será a sua família, sobre como será com os seus sonhos, com o seu trabalho, com as suas finanças, com os seus projetos, com as suas realizações. Você que tem dúvidas e talvez você tenha olhado para esse cenário e buscado uma resposta humana para tudo isso. Sabe, queridos, eu preciso te dizer algo. A palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta sempre virá do Senhor. O que eu quero te dizer, querido, que a sua esperança tem que ser baseada naquilo que está no alto e não naquilo que está na terra. Pessoas que vivem com seus olhos na terra são pessoas que não conseguem caminhar com um objetivo verdadeiro. São pessoas que não conseguem ter sentido verdadeiro em suas vidas. E essa noite eu quero falar com você sobre 4 pontos. Na verdade, eu quero te dar 4 dicas e falar para você porque é tão importante você ter a esperança no céu. Se você viver uma vida de esperança naquilo que é do céu, certamente você será feliz. Certamente você terá a realização de tudo aquilo que você espera. Agora, a primeira coisa que eu quero te dizer essa noite, diante dessa proposta de falar sobre esperar aquilo que vem do céu, esperar aquilo que está em Deus, esperar aquilo que está no alto. Eu quero te dizer a primeira coisa que nós precisamos entender, é que a intenção de Deus é atrair os nossos olhos para Ele. Sabe, queridos, a maior intenção de Deus é atrair o seu olhar para Ele. Em todos os momentos na história da Bíblia, em todas as circunstâncias que aconteceram com os profetas, com os nossos pais na fé, a intenção de Deus em cada perseguição, a intenção de Deus em cada milagre, em cada resposta, sempre foi atrair os olhos da humanidade. Aliás, queridos, quando Jesus decidiu entregar a sua vida por nós ali naquela cruz, a maior intenção de Deus era atrair os nossos olhos para Ele. Era criar um caminho para que nós pudéssemos voltar os nossos olhos a Ele. Sabe, amados, nós precisamos estar conectados a essa verdade. Ali naquele lugar, em todo aquele tempo, Jesus precisou sair do céu, precisou vir aqui nessa terra, morrer por mim e por você, para mostrar que a maior intenção de Deus é atrair os seus olhos e a sua vontade para Ele. Olha o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sabe, amados, eu quero que você note aqui nesse versículo, nesse texto, que essa palavra buscar e pensar, ela está no imperativo, ou seja, é uma ordem. O próprio Senhor está falando conosco como um mandamento, uma ordem, usando a vida de Paulo. Olha, eu quero dizer para vocês: buscai e pensai nas coisas que são do alto. Sabe, amados, se existe algo que você precisa fazer na sua vida todos os dias, é acordar pensando, é acordar buscando aquilo que vem do céu e não aquilo que vem da terra. Porque, como eu disse no começo, a sua resposta está no alto, a sua solução vem do alto, o seu milagre vem do alto, a sua saída vem do alto. Aquilo que vai acontecer com você no seu futuro está guardado nas regiões celestiais, porque a palavra diz que todas as bênçãos, toda sorte de bênçãos estão reservadas para nós nas regiões celestiais. E olha que interessante, a palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso é tremendo. Deus está tentando atrair os nossos olhos para Ele. Sabe, amados, Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Na verdade, antes desse texto do capítulo 4 de Apocalipse, quando João tem uma visão muito clara, apóstolo João ali na ilha de Patmos, ele tem uma visão muito clara a respeito do trono de Deus. Ele vê a glória de Deus, ele vê os céus abertos.
É interessante que antes de João chegar aqui no capítulo 4, dele expressar isso, o próprio João foi advertido por Jesus a escrever cartas para a igreja da Ásia. São 7 igrejas. Em todas aquelas igrejas, elas foram advertidas por pecados, por idolatria, por afastarem os seus olhos de Deus. Uma das igrejas, Éfeso, a Bíblia diz que Jesus exortou essa igreja porque abandonaram o primeiro amor, ou seja, tiraram os olhos daquilo que realmente tinha valor. Uma igreja que era muito estruturada, uma igreja que tinha aproximadamente mais de 20 mil membros. Era uma igreja enorme, tinha um trabalho maravilhoso. Era uma igreja performática, uma igreja que tinha, sabe, um cenário bom, atraía as pessoas, tinha alta performance. Mas sabe, amados, aquela igreja deixou de olhar aquilo que realmente fazia sentido, que era Jesus. E eles abandonaram o primeiro amor e foram advertidos por isso. E sabe, amados, aqui no capítulo 4, quando João, a Bíblia diz que ele olha para os céus e ele vê uma porta aberta no céu. Sabe, eu fico imaginando que talvez João, diante daquele cenário, diante daquela prisão na ilha de Patmos, pensando que não haveria mais solução para a igreja no futuro, que as pessoas iriam ser condenadas pelos seus pecados. Sabe o que é interessante? João, ele olha para o céu e ele vê uma porta aberta. E ele ouve uma voz que ele tinha ouvido no princípio, falando com ele, como trombeta, e dizendo: suba para cá e eu te mostrarei o que há de acontecer depois dessas coisas. E é interessante que João, quando sobe, ele é tomado em espírito. Imediatamente me vi tomado pelo espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava alguém assentado. Sabe, amados, o que eu quero te dizer, diante de tudo isso que está acontecendo, diante dessas perseguições que a igreja tem passado, diante de tantos problemas, o que eu quero te dizer é para você olhar para o alto, é para você pensar nas coisas do alto, é para você buscar as coisas do alto, porque no alto existe um trono, existe alguém que está sentado sobre o trono, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem o governo e o controle na sua mão. Sabe, amados, a Bíblia diz que ele tem o cetro de justiça para governar toda a terra. Não há nada que não esteja no controle do nosso Deus. Muitas pessoas dizem que Deus está no comando, mas não está no controle. Sabe, queridos, eu não entendo muito bem essa diferença de comando e controle. Para mim, o que eu quero dizer para você, a verdade é: Deus está no comando, Ele está no controle, Ele tem tudo nas suas mãos, porque Ele é Deus. Ele governa sobre nós, Ele governa sobre a tua igreja. Mas para isso você precisa erguer os olhos e ver. Você precisa olhar para o alto e pensar nas coisas do alto. Em toda a Bíblia nós vemos o Senhor chamando a atenção da humanidade para olhar para o alto. Êxodo capítulo 26, quando Deus direciona Moisés para construir a tenda da revelação, o tabernáculo, foi algo que veio dos céus. Deus instruiu Moisés como fazer. Se você ler esse capítulo, você vai entender algo maravilhoso. A Bíblia diz que quando aqueles artesãos, aqueles homens que foram capacitados, cheios do Espírito Santo, para construir a tenda da revelação, para construir o tabernáculo, a palavra nos ensina que na tenda da revelação eles fizeram artes, desenhos, eles fizeram obras maravilhosas. Aliás, eles foram cheios e inspirados do Espírito Santo. E sabe, amados, na cobertura daquele lugar eles fizeram coisas maravilhosas, mas o chão daquele lugar continuava sendo de terra batida. E eu vejo aqui uma inspiração que Deus queria mostrar a todo sacerdote quando entrasse na tenda da revelação. Quando eles entrassem naquele lugar, o que Deus queria enviar como mensagem é: todo sacerdote, quando olhar para o chão e ver que o chão é de terra batida, eles vão entender que essa terra não existe nada de bom para que possa atrair os olhos, que essa terra não tem nada para oferecer. O que Deus estava tentando ensinar ali nessa tenda da revelação era que todo sacerdote, quando todo homem entrasse naquele lugar, é para que eles fossem mais atraídos por aquilo que era do alto do que por aquilo que é de baixo. Sabe, amados, essa é a intenção de Deus, atrair os nossos olhos. A beleza da vida cristã não está nas coisas da terra, mas está naquilo que é do alto, está naquilo que é celestial. É isso que nós pregamos. Pregamos sobre uma vida eterna e não sobre uma vida passageira. Nós precisamos entender que Deus
quer atrair os nossos olhos para aquilo que vem do céu. Esse é o primeiro chamado de Deus para você. A segunda coisa que eu quero te dizer, eu não quero me demorar muito aqui, para que a gente possa em breve orar. Algo importante é que olhar para o alto nos faz entender os propósitos de Deus. Quando você tem uma vida e uma esperança celestial daquilo que está no alto, faz você entender os verdadeiros propósitos de Deus para você. Sabe, queridos, existem pessoas que tentam buscar a beleza da vida cristã nas respostas dessa terra. As pessoas tentam buscar os seus valores apenas naquilo que o dinheiro pode dar, apenas naquilo que os bens materiais podem dar, apenas naquilo que esse mundo pode oferecer. Existem pessoas que entendem que ser fiel a Deus depende muito mais do que Deus pode fazer por elas. Deixa eu te dizer uma verdade: a sua fidelidade a Deus não precisa depender do que Ele pode fazer por você, mas precisa depender em quem Ele é para você. A minha vida está pautada por aquilo que Deus é, e não por aquilo que Ele pode fazer, porque Deus pode fazer todas as coisas. Deus tem o controle e o poder nas suas mãos. Mas sabe, queridos, pessoas que tentam achar a sua vida, o sentido dela nas coisas terrenas, são pessoas que vivem se frustrando. A Bíblia diz que do pó viemos e ao pó voltaremos. Não tem outra saída. Esse é o nosso destino. É o destino da nossa carcaça, desse corpo. Sabe, queridos, nós precisamos entender que quando nós olhamos para o alto, quando a nossa esperança é celestial, nós começamos a entender os verdadeiros propósitos que Deus tem para nós. Existem muitas pessoas que estão na igreja, pessoas que conhecem ou ouviram falar de Deus, mas pessoas que não entenderam qual é o propósito que Deus tem para elas. Talvez você está me ouvindo e você acha que talvez por causa de toda essa paralisação, apesar que muitos lugares estão trabalhando, mas com todo esse caos, existem pessoas que estão perdidas, sem sentido, não sabem o que fazem, acham que porque a igreja está fechada, elas devem agora ficar isoladas e não podem mais cumprir os propósitos e a vontade de Deus. E não é assim. Sabe, amados, em João capítulo 4, quando Jesus, ele chega numa cidade chamada Samaria, a Bíblia diz que Jesus disse que era necessário ele passar por aquele lugar. Ali havia uma mulher que estava buscando água num poço, o poço de Jacó. Essa mulher que estava naquele lugar cheia de pecados, cheia de complicações, mal ela sabia que Jesus já havia fitado os seus olhos na sua vida. Mal ela sabia os projetos que Jesus tinha para aquela mulher. Aliás, aquela cidade não esperava que Jesus chegaria àquele lugar. Mas é interessante, quando Jesus chega na cidade de Samaria, junto com seus discípulos, Jesus disse para os seus discípulos, no versículo 35, erguei os olhos e vede, pois os campos estão brancos e prontos para a ceifa. Olha que interessante, os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus jamais imaginariam que poderia acontecer um avivamento naquela cidade. Os judeus jamais imaginariam que Jesus podia salvar aquelas pessoas daquele lugar. Havia uma rincha, havia uma limitação, uma complicação. É interessante que quando os discípulos chegam naquela cidade, eles estão muito mais preocupados em satisfazer as suas vontades terrenas do que em satisfazer as vontades do céu. Sabe por quê? Pessoas que estão com seus olhos na terra, pessoas que estão com seus olhos para baixo, sem enxergar que a sua esperança é celestial, são pessoas que não vivem os propósitos de Deus. Sabe, amados, o que Jesus está nos ensinando e ensinou aqueles discípulos é: vocês precisam erguer os olhos para ver que
pessoas precisam ser salvas, que pessoas precisam ser contagiadas por esse evangelho, que pessoas precisam ser alcançadas por essa palavra. Sabe, amados, para você entender os propósitos que Deus tem para você, é necessário você olhar para o alto, é você olhar para aquele que chamou você, é necessário você ter a esperança nele. Sabe, queridos, quando Jesus está naquela cidade, o que ele disse foi o seguinte para os seus discípulos. Os seus discípulos disseram: mestre, você não vai comer? A resposta de Jesus foi: queridos, a minha fome não é essa. A minha fome não é alimentar a minha carne agora. A minha fome não é satisfazer as minhas vontades. Não, a minha fome é em fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe, queridos, o que eu quero te dizer? Quando os seus olhos, a sua esperança está nos céus, quando os seus olhos estão em Deus, o seu propósito e a sua vontade sempre vai ser fazer a vontade daquele que te chamou, aquele que te enviou. Se você precisa de um sentido, está aí, olhe para o alto, ergue os olhos. Sabe, mas eu posso te dizer algo: nós estamos num cenário mais propício para pregar a palavra de Deus a todas as pessoas. Nós estamos num cenário tão propício para levar salvação àqueles que carecem, para ganhar almas para Jesus. Nós precisamos esses dias tirar os nossos olhos da pandemia, tirar os nossos olhos do problema, tirar os nossos olhos do nosso próprio conforto também, da nossa própria prosperidade física também, tirar os nossos olhos do nosso descanso e olhar e ver que os campos estão brancos, enxergar que as pessoas necessitam de salvação. Sabe, querido, pessoas que estão conectadas com aquilo que é dos céus, são pessoas que não se prendem aos negócios dessa vida. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida, já que ele deseja agradar aquele que o alistou. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Sabe, querido, você nunca vai cumprir o propósito que Deus tem para você se você viver simplesmente com os seus olhos naquilo que é terreno, nas suas vontades, nas suas realizações. Querido, quando Deus, Ele tira Abraão de dentro daquela tenda lá em Gênesis, Ele chama Abraão para fora. Olha que interessante. A palavra diz que o Senhor faz uma promessa a Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, o pai da fé, Abraão tão reconhecido, chamado amigo de Deus. A palavra diz que quando Deus chama Abraão para fora da tenda, Deus fala assim: olha, Abraão, olha a areia da praia do mar e conte, se é que você pode contar. É impossível contar a areia da praia do mar. E a palavra de Deus para Abraão é: assim será a sua descendência sobre essa terra. Na verdade, Deus está fazendo uma aliança com Abraão. Olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão abençoadas todos aqueles que crerem e tiverem fé. Sabe, Deus estava prometendo para Abraão conquistas, vitórias, terras, riquezas, prosperidade, gerações. Isso é maravilhoso. Mas sabe o que eu acho interessante? Existe uma vírgula aqui. Deus fala: Abraão, mas agora olha para o céu e conte as estrelas do céu, se é que você pode contar. Assim será a sua descendência. Sabe, amados, o que Deus está me dizendo aqui, o que eu entendo para mim: nós vamos ter grandes realizações nessa terra, nós vamos ter grandes conquistas em tudo que fizemos aqui de acordo com a sua vontade. Mas deixa eu te dizer algo: não deixe de contar as estrelas dos céus, não deixe de olhar para cima e de saber que o melhor está lá, o melhor vem de lá, a nossa resposta está lá, a nossa descendência está nesse lugar. É desse lugar que viemos, é desse lugar que voltaremos. Nós fomos gerados assim. Deus está atraindo os nossos olhos. Sabe, querido, milagres, realizações, projetos vão acontecer na sua vida quando você olhar para o alto, quando você enxergar os céus, quando você esperar em Deus. Quando Jesus chega diante daquela pedra, diante daquele sepulcro onde Lázaro estava morto, a Bíblia diz que Jesus manda tirar a pedra, e o versículo diz, em João capítulo 11, versículo 41, e Jesus erguendo os olhos,
ele então chama Lázaro para fora. Sabe, amados, existem milagres que só vão acontecer na sua vida. Existem projetos que só vão acontecer na sua vida quando você erguer os olhos e você entender que a sua fé e a sua esperança está em Deus. Aleluia. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos caminhos. Erguei os olhos para que você possa entender os propósitos de Deus para você nessa terra, para que você cumpra além das suas obrigações como um funcionário daquela empresa, para que você cumpra além das suas obrigações na sua faculdade, para que você cumpra além das suas obrigações como pai de família, mas não, para que você cumpra o propósito que o céu tem para você. Aleluia. A terceira coisa que eu quero te dizer essa noite é: se você olhar apenas para o terreno, você vai viver uma vida aprisionada. Olhar apenas para o terreno nos aprisiona. Amados, pessoas que vivem olhando apenas para a sua volta, para as suas vontades e suas realizações, são pessoas que estão aprisionadas, estão sem objetivos e sem propósitos. Lucas capítulo 13, versículo 11 e 13 diz: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos que ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E vendo Jesus, chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da sua enfermidade. Impondo ele as mãos, ela imediatamente endireitou e dava glória a Deus. Olha o que acontece. Uma mulher por 18 anos andando encurvada, não conseguia olhar para cima, não conseguia enxergar os céus. Uma mulher que passou 18 anos olhando para baixo, apenas para aquilo que a terra poderia lhe mostrar. É claro que essa mulher não estava assim por vontade própria. A Bíblia diz que ela estava tomada de um espírito de enfermidade. E o que eu quero dizer para você, querido, que, como eu falei no começo, o propósito de Satanás é aprisionar você nessa terra, é aprisionar você nas coisas terrenas, é tirar os seus olhos do alto. Por quê? Essa mulher que estava 18 anos encurvada, uma crente, no próprio texto de Lucas diz que ela era filha de Abraão, e ela estava numa sinagoga, aquilo que representa uma igreja. Sabe, queridos, existem muitas pessoas que estão no nosso meio, por anos, por décadas, estão aprisionadas nas coisas terrenas, não conseguiram entender que a nossa esperança é celestial. Existem pessoas que estão conosco há muito tempo, mas estão tomadas por um espírito de enfermidade, por um espírito opressor que as prende na terra, que as prende no chão, que as prende nas coisas da terra, que as prende apenas na prosperidade terrena, que as prendem apenas nas realizações financeiras. Pessoas que não conseguem dizimar, pessoas que não conseguem abrir mão, entender que o dízimo é do Senhor. Por quê? Porque essas pessoas estão aprisionadas no que a terra oferece, não naquilo que o céu tem para dar. O que eu quero te dizer, queridos, é que essa noite, assim como essa mulher foi liberta por Jesus, a minha oração agora é para na sua casa. Se você está aprisionado apenas naquilo que a terra te oferece, se você não consegue enxergar que a sua esperança está em Deus e está nos céus, eu quero liberar uma palavra essa noite. Você vai ser livre em nome de Jesus. Receba a libertação agora em nome de Jesus. Aliás, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto eu prego, você vai sendo livre, você vai sendo curado desse espírito de enfermidade. Essa enfermidade que tem aprisionado você, seja liberto, seja curado agora em nome de Jesus, porque a nossa esperança vem dos céus, a nossa cura está nos céus. Aleluia. Sabe, amados,
O maior projeto de Satanás é tirar os nossos olhos dos céus, é nos aprisionar, como ele fez com essa mulher por 18 anos. Mas quando Jesus se encontrou com ela, ela foi curada, ela foi livre. Aquela mulher que andava encurvada foi tocada por Jesus e ela se endireitou. O que eu quero te dizer, queridos, em nome de Jesus essa noite é: endireita-te, erga os teus olhos e enxergue que Deus está contigo. Alguém está sentado no trono e tem o governo de todas as coisas. Aleluia. Amados, o maior projeto do diabo é tirar os nossos olhos dos céus. Olha que interessante, Apocalipse capítulo 2, versículo 14, diz assim: tenho todavia, Jesus está falando aqui com a igreja de Pérgamo, eu tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Olha que interessante que acontece. Amados, de Deus ninguém nos tira, de Deus ninguém nos rouba. Jesus fala que as suas ovelhas conhecem a sua voz e elas o seguem. E Jesus disse que as ovelhas dele ninguém tira das suas mãos, e as ovelhas do seu pai também ninguém pode tirar. E Jesus termina o texto em João capítulo 11, versículo 27 e 30, dizendo: eu e o Pai somos um. Eu quero atualizar e só falar para você, resumindo, que Jesus está dizendo é o seguinte: ei, ninguém tira das minhas mãos e ninguém tira das mãos do meu Pai, e nós somos um. Então a briga vai ser grande para tomar da gente. Mas existe algo que pode nos tirar de Deus, existe algo que pode nos tirar dos céus. Isso se chama pecado. Sabe, queridos, o que aconteceu no capítulo 22 de Números é que Balaque contratou um profeta Balaão para profetizar contra o povo de Israel. E Balaão foi ali, ele recebeu dinheiro para poder profetizar contra o povo de Israel. Na primeira profecia, ele não conseguiu amaldiçoar, ele só conseguiu declarar bênção. Na segunda, bênção de novo. Na terceira e na quarta também. Ele chega diante de Balaque e diz: olha, não dá certo, Deus está tomando a minha boca, eu não consigo amaldiçoar o povo, eu só consigo declarar a bênção. Então sabe o que Balaão fez? Ele chega para Balaque e diz o seguinte: olha, Balaque, você vai fazer o seguinte, você vai pegar suas mulheres prostitutas, você vai enviar ídolos de ouro, você vai enviar o pecado para o meio do povo. A verdade é o que Balaão não conseguiu fazer com que Deus fizesse contra o povo, ele conseguiu fazer com que o povo fizesse contra Deus. E o povo então pecou. E depois de pecar, eles tiram os olhos de Deus e começam a colocar os olhos nas suas vontades, nas prostituições. E a Bíblia diz em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Sabe, amados, olhar apenas para o terreno certamente vai fazer com que os nossos olhos sejam tirados do alto. E essa é a maior intenção de Satanás. Cuidado com a doutrina de Balaão, cuidado com o pecado, cuidado com essas ciladas que tem tentado tirar os seus olhos do alto. Cuidado com a prostituição, com a imoralidade. Cuidado, querido, cuidado com o pecado, porque ele tira os seus olhos do alto. Nós precisamos entender que a nossa vitória certamente estará conosco se nós estivermos com a nossa esperança no céu. Eu quero terminar dizendo para você a última parte dessa ministração, apesar que eu corri bastante aqui, é que nós vencemos quando a nossa esperança está nos céus. A primeira coisa é que Deus quer atrair os nossos olhos para Ele. A segunda coisa é que para viver os propósitos que Ele tem para nós, precisamos enxergar e erguer os nossos olhos para o alto. A terceira coisa é que viver olhando apenas o terreno vai nos aprisionar. Essa é a intenção de Satanás. Mas para que nós possamos ser mais do que vencedores, precisamos ter a nossa esperança nos céus. Sabe, amados, eu termino dizendo aqui essa noite que cada vez que a história nos conta que um Marte morreu derramando o seu sangue
em favor do Evangelho, em favor do propósito de Deus nessa terra. Deixa eu te dizer algo: cada vez que um apóstolo foi cerrado ao meio ou crucificado de cabeça para baixo, Satanás nunca venceu. Aliás, ele perdeu. Porque Apocalipse diz, capítulo 12, versículo 11: eles, pois, o venceram. Eles quem? Os apóstolos. Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. E deram a si mesmos, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Deixa eu te dizer algo: você vai vencer quando você entender que a sua esperança está no céu e não na vida aqui na terra. O próprio Jesus disse: aquele que acha a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perde a sua vida por amor a mim, esse a encontrará. Queridos, isso é maravilhoso. Um dos maiores exemplos para nós foi o diácono Estevão. Atos capítulo 7, versículo 55 nos diz essa história maravilhosa. O pessoal do louvor já pode subir aqui. Eu quero que você entenda que você vence quando a sua esperança está nos céus, quando a sua esperança é celestial. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou seus olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus. E eis que ele viu os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. E eles, porém, clamaram em alta voz e taparam os seus ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele e o lançaram fora da cidade. As pessoas o apedrejavam. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Jesus, recebe o meu espírito. Então Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz e disse: não lhes impute esse pecado. E com as suas palavras ele adormeceu. Sabe, queridos, aqui nós temos uma pessoa que entendeu que o mais importante e que a sua esperança era celestial, que a sua resposta estava no céu e não naquilo que está na terra. Olha que interessante: Estevão perseguido pelo Evangelho, Estevão sendo apedrejado por causa do Evangelho de Cristo, Estevão recebendo pedradas. A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, fitou os seus olhos nos céus. Deixa eu te dizer algo, amados: o Espírito Santo que habita dentro de você, ele quer trabalhar em você, ele quer investir na sua vida, ele quer interceder por você com gemidos inexprimíveis, para que você ame aquilo que vem dos céus, para que você deseje a sua pátria celestial. Sabe, amados, o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. Isso significa que Jesus vai voltar. Jesus deixou um selo da sua promessa aqui. Esse Espírito Santo que tomou a vida de Estevão fez com que ele olhasse acima das dificuldades, com que ele olhasse acima das circunstâncias. E o que eu quero te dizer, meu amado, você que está ouvindo essa palavra agora ou vai ouvir depois, ei, a sua esperança está no céu. A sua resposta não está na vacina contra o Covid. A sua resposta não está no remédio. A sua resposta não está nos maiores administradores e conhecedores de economia nessa terra. Não, a sua resposta está nos céus. A sua esperança está em Deus. Estevão fitou os olhos e mesmo sendo apedrejado, ele não tirou os seus olhos dos céus. Sabe, eu acredito de verdade que talvez Estevão, naquele momento, foi aliviado de qualquer tipo de dor de pedrada. É isso que acontece com aqueles que querem servir a Deus. É isso que acontece com aqueles que têm a sua esperança nos céus.
eles são aliviados. Às vezes estão passando dificuldades, estão passando por problemas, por tentações, por perseguições, mas sabe de uma coisa? São aliviados porque os olhos estão nos céus, os olhos estão enxergando a glória de Deus. Amados, é nesse lugar em que está a nossa esperança. No caso de Estevão, ele recebeu o maior alívio que ele Saindo do modo narrador. Ele foi para a glória. Jesus o recebeu com os céus abertos. Agora no seu caso, deixa eu te dizer algo. Ainda nessa terra, esteja com os seus olhos fitos nos céus, a sua esperança em Deus. Sabe por quê? Se você viver assim, pessoas vão olhar para você e talvez vão dizer um testemunho vendo na sua vida: ei, você que passa por tanto problema assim, você que está passando tanta dificuldade, por que você continua fiel? Por que você continua feliz e alegre? A sua resposta vai ser: porque a minha alegria não consiste nas coisas da terra, a minha alegria consiste naquele que me chamou, ela consiste nas coisas do alto, e eu sou mais do que vencedor. Eu quero ler com você um último texto que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 17: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que vocês estão vendo, pois muitos andam entre vós, dos quais eu já disse antes, mas agora eu digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, porque o Deus deles é o próprio ventre, pois procuram satisfazer as suas vontades. Agora, pois, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador e Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória, segundo a eficácia do seu poder, que Ele tem até de subordinar assim todas as coisas. Amados, o que Paulo está dizendo é: sede meus imitadores. A nossa pátria está nos céus, a nossa esperança está nos céus, da onde nós aguardamos o nosso Salvador. Se você tem os seus olhos nos céus, você já é mais do que um vencedor, porque o que te espera é o céu.